Fala galera do Unidos pelo Agro, beleza? Como que vocês estão? Tô aqui com a Marina e aí vocês devem estar se perguntando qual que é o motivo da Marina estar aqui? Por que você tá aqui? Não sei. Porque a gente é grudado. Não, na verdade, gente, é que é muito ruim você ficar falando com a câmera sozinho. Então eu trouxe a Marina pra me ouvir, pelo menos eu não fico falando com a câmera sozinho. Tá bom. Então no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a seca e as consequências do estresse hídrico nas plantas, né? Certo. Você sabe que a água é muito importante pra plantinha comer, né? Eu imagino que seja. Nós produtores temos o olhar assim muito clínico, específico para pequenos detalhes. Então eu vou lá, bato lente, tento achar praga, qualquer detalhezinho, já fico preocupado e às vezes a gente acaba se esquecendo do macro, né? Das coisas primordiais, como por exemplo a água. Não sei se vocês sabem, mas a estrutura foliar de uma planta, ela é cheia de estômatos. Eles são responsáveis pela troca gasosa do interior da planta com o seu exterior. Então, quando a gente está num período de abundância de águas, as células guardas são células da superfície do estômago, elas ficam túrgidas e fazem com que haja essa troca. No momento de escassez de água, essas células ficam flácidas e evitam com que a água saia da planta. É um mecanismo de defesa que deixa o aspecto da folha murcha, então a folha fica com aquele aspecto ressecado. E no segundo momento, a planta começa a apresentar deficiências nutricionais, em especial do macronutriente nitrogênio. Que o nitrogênio, não sei se vocês sabem, ele é responsável pela produção de clorofila na planta, que dá o aspecto verde nas folhas. Então, quando falta esse nitrogênio, a planta começa a apresentar clorose. E aí você pergunta, O que é clorose? Faço ideia. é um aspecto amarelado nas folhas. Então quando você olha, a folha vai estar amarelada. Lógico que pode ter outras causas, mas uma delas é a deficiência de nitrogênio causado também por conta da seca. Se a seca persistir, apesar desses sintomas, as folhas começam a cair e os frutos também, e a planta entra no modo de emergência, assim como se fosse uma dormência. Isso é tudo um mecanismo para ela não morrer, mas a gente não quer isso porque a gente quer uma planta vigorosa para produzir. Eu quero aqui elencar 4 maneiras da gente prevenir esse tipo de coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer irrigação. Não, pessoal, não tem a ver com irrigação. São 4 coisas bem simples que a gente pode fazer e evitar isso daí. Primeira coisa, curva de nível. Começando no preparo de solo. Para que serve a curva? Quando chove, além da questão da erosão, evitar a erosão, ela também é a função da água ficar retida e o solo absorver aquela água. Então fica com maior estoque de água dentro do solo. O segundo ponto, fazer uma subsolagem em profundidade no local onde você vai plantar a muda, ou seja, descompactar o solo. Por quê? Com solo descompactado, terra fofa, as raízes da planta conseguem penetrar mais fundo. E mais fundo é onde tem mais umidade e menos contato com o exterior que vai estar seco. Então uma planta que consegue, com as suas raízes, penetrar lá embaixo, consegue sobreviver mais tempo num ambiente de seca. Terceiro ponto, que também é bem importante, é a gente ter uma cobertura nesse solo. O que é uma cobertura? Não sei. São normalmente algum tipo de planta, alguma palhada em cima, que vai fazer uma camada protetora do solo com o ar, evitando com que a água evapore. O que a gente faz na laranja? A gente tem a roçadeira ecológica, que ela corta o capim do meio das ruas e joga diretamente embaixo da saiada da planta. Então aquela planta fica com aquela matéria orgânica e mantém por mais tempo a umidade no solo, que é ótimo para a planta, além dos nutrientes que essa palhada fornece para o solo. Ela é tipo de um adubo para a planta. E o quarto ponto que eu queria colocar aqui, também como uma maneira de você evitar a seca, é controlar as plantas daninhas. Elas vão concorrer por nutrientes e água com a planta. Então, quanto mais plantas tiverem invasoras, pior vai ser para a planta sobreviver. Porque você quer produzir laranja, você não quer produzir buva, nem amargoso. Então você tem que passar o herbicida ou tirar com a enxada. Na agricultura de maior escala, a gente usa herbicidas, né? Que é o processo químico de matar as plantas. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a importância de pequenas atitudes sem gastar muito dinheiro, mas que podem gerar um grande resultado nessa época do ano de seca. Porque no vídeo de hoje eu quero mostrar aí para vocês as consequências aí do meu pomar, tudo que anda acontecendo nesse tempo de seca. A minha chegou já no terceiro estágio, que fechou os estômatos e a planta ainda começou a perder folha. Então, mais um tempo que continuasse essa seca, os meus pés iam ficar só os galhos. Então, vou mostrar aí meu pomar para vocês
e o que eu estou fazendo como medida desesperada para conseguir manter um pouco dessa produção. Porque o meu, apesar de fazer tudo isso, ter feito o preparo de solo, curva de nível, jogar a palhada embaixo e controlar as plantas daninhas, não tem milagre, né, gente? Depois de 40 dias de seca, com temperaturas muito altas, não tem mágica para manter a umidade no solo. Então curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Picote? Então, pessoal, estou aqui no meu pomar, minha Natal, ela está com 4 anos e 3 meses. Vocês podem ver aí que as folhas estão bem fechadas, os estômatos fecham. É uma forma da planta se proteger aí dessa seca. Vocês podem ver que ela está abortando bastante folha e grande parte dos chumbinhos aqui, ó. Vocês podem ver que está acontecendo, tá vendo? Tudo abortamento de chumbinho. Ó, os chumbinhos aqui, ó, esse aqui é amarelado mesmo, ele já não vai ter, ó, caiu, até caiu. Ele não vai ter um pegamento, grande parte disso que ela florou vai se perder tudo, lógico, por causa das altas temperaturas que a gente teve e também por causa da seca prolongada, o que é péssimo, né? Porque essa planta ela já tinha saído do estresse, florou, e aí que a gente vê a grande vantagem de quem tem uma irrigação num momento como esse, porque o cara deixa irrigar, né? Deixa gotejar na planta e aí a planta fica viçosa e consegue segurar pelo menos a carga. Então vocês podem ver, ó, que tem até uns frutinhos que estavam pego, mas por conta dessa seca, esse aqui já era um fruto pego. Tá vendo? Eu só relei nele e ele saiu. Por causa dessa seca ela tá abortando, que é uma forma de defesa da planta. Até, pessoal, quando eu vim aqui no começo da semana passada, eu fiquei assustado com o estado do pomar, porque tinha muita folha no chão. Em comparação do que eu tinha visto há um tempo atrás, tava demais. Eu até achei que fosse ácaro desfolhador, também conhecido como ácaro texano. Ele vai raspando a folha e as folhas vão caindo. Se você não entra com acaricida logo, a planta acaba perdendo muita folha. Então eu bati bastante lente. Lógico que um ou outro a gente acaba achando, até porque esse ácaro é um ácaro de seca. Ele aumenta a população dele na seca. Mas não foi isso que está causando, entendeu? Tinha um ou outro, mas com baixa população. O que realmente estava ocasionando queda de folha era a seca, pessoal. Então até vou bater uma lente com vocês. Se eu achar algum ácaro texano e conseguir filmar aqui para vocês, eu vou mostrar. Mas não é isso que está causando todo esse estrago no pomar. Finalmente achei um ácaro desfolhador. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas é esse ácaro aqui, ó. Tá vendo ele andando? Olha ele aqui na filmagem. Ele que faz a planta perder folha, mas não é o caso. Em breve talvez eu dê uma pulverizada com acaricida aqui, um omite, um sunmite, e a gente fica chateado porque a gente quer acertar, quer produzir bastante, e aí bem na época errada acontece abortamento de fruto. Isso aqui parece também sintoma de estrelinha, também conhecido como podrão floral. Só que quando é estrelinha, essa parte aqui da planta ela fica grudada, ela não sai como saiu aqui, com facilidade, ela gruda. É óbvio que é normal a planta abortar muito do que ela florou. Até porque a estimativa, se eu não me engano, é 3% do que ela flora realmente tem pegamento no pé. Mas diante desse calor, acaba se intensificando e a planta não está segurando nem folha, imagine fruto, né? Mas vamos ver. Agora, vocês podem ver que não são todas as plantas que estão dessa maneira, né? Tem umas piores, ó, essa tá pior, tá vendo? Essa vocês podem ver, tá bem desfolhada, você vê bastante folha dela no chão. E tem uma que nem essa aqui, pode ser por causa da profundidade da raiz, alguma coisa relacionada ao solo também. Ela tá mais viçosa, você não vê tanto folha caída. E ó, quem olhar assim acha que é variedade de folha murcha. Tem uma variedade que a folha naturalmente é murcha, mas não é o caso dessa. Essa é a Natal, não era para a folha dela estar assim, toda enrugada. Isso é por causa dos estômatos que se fecham na época de seca e fica dessa maneira aqui. E também quero mostrar um negócio para vocês, pessoal. Nesse pomar aqui, a variedade, o porta-enxerto que está nela, parte de baixo ali, onde tem as raízes, é aquela variedade Citromelo Swingle. Essa variedade, ela é muito suscetível à seca. Apesar dela ter várias vantagens, como ela não ser suscetível a declínio, que outros porta-enxertos têm, a desvantagem dela, principal que eu vejo, é essa questão aí da seca, que ela não resiste muito à seca. Então eu vou comparar com um porta-enxerto de cravo, que eu tenho pera no cravo menor, para vocês verem como o cravo ele é mais resistente e aguenta mais. As plantas estão bem mais viçosas, bem mais bonitas que essa. Mas dá dó, né, pessoal? Porque depois de uma chuva de pedra, ela estava estressada da colheita também, que deu muita carga. Então colhe, já machuca a planta. Depois vem chuva de pedra. E aí depois ainda vem seca. Olha,
Dá uma olhada. Vê se pode. Estamos aqui na pera, no cravo. E ó, vocês podem reparar que a planta não está muito sentida. Bem pouco. Tá viçosa. Você não vê quase folha. Lógico, tá seco, né? Mas você quase não vê folha fechada, de estômago fechado. E os pés estão bem bonitos. Mas aí vocês devem estar se perguntando: Ah, Vitor, então eu que tô pensando em plantar laranja, devo plantar tudo de cravo? não é isso que eu tô falando. O Swingle tem outras vantagens, mas o que eu tô só dizendo é, na seca o cravo sai na frente. Você vê que ele tá mais viçoso. Ele também tem um porte, na minha opinião, um pouco mais bonito, um pouco maior. Só que ele tem a grande desvantagem de ser suscetível a declínio, morte súbita, essas coisas. Por esse fator, o Swingle é um porta-enxerto até melhor, mas na seca ele sai perdendo e feio pro cravo. E por que eu plantei pera no cravo? Porque a pera, ela precisaria de dupla enxertia para colocar ela no Swingle. E aí ia ter um custo maior para a aquisição das mudas. Então eu preferi pôr no cravo, porque é uma enxertia só. E aí o custo reduziu bastante, então foi mais por uma questão financeira do que por uma questão de variedade e tudo mais. Porque eu sei da desvantagem, já tive pera no cravo, uma antiga que meu pai plantou em 88, e sei que o declínio atinge grande parte do cravo e vai dando problema. Mas na seca ele sai na frente, é só isso que eu tô falando. Aí, gente, como medida aí desesperada para evitar que caia mais folha, tenha mais abortamento de fruto, ver se consegue. É meio tampar o sol com a peneira numa planta dessa idade, né, que já está com 4 anos de idade. Mas eu pedi para hoje o Cido, que trabalha com a laranja aqui, começar a aguar a laranja. Então a gente está tentando jogar pelo menos uns 10 litros por pé. Não vai resolver muita coisa, mas é o que a gente pode fazer nessas circunstâncias, né? Dentro do que cabe nas nossas forças aqui, a gente tem que tentar, né? Vida de produtor é assim mesmo. Ele colocou um cano, vai jogando. Tentando 2, né? Vai jogando um de cada lado aqui, como uma forma de tentar dar uma amenizada. Ele passa de um lado do outro. Estamos tentando fazer isso daí. Aí, pessoal, no outro dia que eu gravei o vídeo, tinha saído daqui, começou uma chuvinha. Já choveu 20 milímetros e tem previsão para esse final de semana chover mais. Então já falei para o Cido, a gente acabou de regular a Lely e vamos começar a adubar esse pomar aqui, que estava feio. Quem sabe aí já mudou completamente do que estava ontem para hoje. As folhas já estão abertas, já está a planta com mais vigor. Como uma simples chuvinha já é uma bênção aí para a terra. Então estamos aqui. Acabei de regular a Lely, o Cido tá vindo ali atrás, não sei se dá pra ver na filmagem. E a gente vai verificar na prática se a regulagem ficou certa. Então colocamos um saco de 50 quilos e aí tem que fazer X plantas. Então ele vai fazer, a gente vai contar pra ver se bate, beleza? Aqui, gente, o importante é a gente analisar sempre se tá caindo bem na saiada da planta, se não tá tendo desperdício aqui no meio, porque a gente não quer adubar a grama, a gente quer adubar debaixo da planta. E, ó, como vocês podem ver, tá caindo. Nessa distância as raízes já aproveitam bem esse adubo. Vai ser uma injeção aí de nitrogênio e potássio aí para essas plantas que elas estão precisando. Certinho. Agora se a regulagem bater, ele pode tocar o barco aí. Aí, gente, bateu na veia o negócio aqui. Eu até tinha trazido uns sacos pra gente fazer, caso não der certo a conta, fazer o teste. Mas nem vai precisar, né, Cido? Vamos agora despejar lá. Ficou filé, bateu certinho. A regulagem foi boa. Agora a gente vai despejar e o Cido vai chegar o bambu aí pra fazer, né? Tá chuvinha, né, Vitor? E olha como já ficou essa laranja aqui, ó. Eu filmei ela ontem, tava a coisa mais feia do mundo. Agora, ó. Lógico que não tá o pomar mais lindo, mas já voltou bem, hein? Uma chuvinha de 20 milímetros já resolve a nossa vida. E adubando agora com a chuva em domingo, vai ficar irreconhecível. Daqui uma semana isso aqui tá irreconhecível. Só alegria. Só alegria. Vamos carregar esse saco aí. 2 dias depois dessa adubação, choveu mais de 105 milímetros na fazenda, o que foi um grande alívio para as plantas após tanto desgaste sofrido nos últimos meses.
Conforme meu laranjal for melhorando, eu vou mostrando para vocês aqui no canal. Não deixem de se inscrever para acompanhar mais técnicas que utilizo no meu pomar. Também deixe seu like nesse vídeo, me siga no Instagram para acompanhar meu dia a dia em primeira mão. E unidos pelo agro, fiquem com Deus.